Azul. Um estudo internacional que terá a participação do estado de São Paulo testa uma nova forma de prevenção ao HIV, que torna mensal a profilaxia pré-exposição, que hoje é diária. Fala Matheus Jung. A pesquisa que vai testar uma nova forma de utilizar a PrEP, o remédio antirretroviral contra o HIV, começa a receber os primeiros voluntários esta semana. O estudo, que tem previsão para durar 3 anos, envolveu 16 países, incluindo o Brasil, que será representado por São Paulo. A PrEP é uma estratégia de prevenção em que pessoas que não vivem com HIV tomam medicamentos antirretrovirais para reduzir significativamente o risco de infecção em relações sexuais. O estudo investiga a possibilidade do tratamento deixar de ser diário para se tornar uma medicação mensal. A pesquisa vai ser feita com pessoas a partir de 16 anos, sexualmente ativas e que não vivem com HIV. Explicar para o nosso ouvinte do que se trata aqui. O público-alvo dessa forma de prevenção é aquilo que antigamente era chamado de grupo de risco. Enfim, profissional do sexo, por exemplo. Ou alguém que tem vários parceiros, né, e que acredita que pode estar mais exposto ao vírus. A gente fez uma Eventualmente entrevista. alguém que usa drogas injetáveis ou... Também. Não sei como é que é a coisa do hemofílico hoje, né? Antigamente a hemofilia era um perigo danado, vídeo em fio, né? A família inteira em fio, Betinho, quase toda a família foi levada pela AIDS. Mas é isso, né? É alguém que acredita que está mais exposto a uma contaminação, então se protege dessa maneira. A gente fez uma entrevista aqui no fim de ano com o Álvaro Furtado, médico infectologista e colunista aqui da Band News FM. Ele estava explicando, pessoas que não têm uma parceria fixa, sexual, ou mesmo que estão em relações fixas, monogâmicas, não usam nenhum outro tipo de proteção, como a camisinha, por exemplo, podem fazer uso da PrEP. Se falham nessa proteção com a camisinha, e pode haver a proteção combinada, o uso de PrEP, essa profilaxia, né, portanto, antes da exposição, e o uso da camisinha. E pessoas que são vítimas de abuso sexual, enfim, de alguma relação desprotegida e não usaram, né, nenhum tipo de proteção, totalmente desprotegida, podem usar a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que é um tratamento que é feito depois nos centros de referência de infectologia das cidades de maneira geral. São Paulo é um grande exemplo, diminuiu as taxas de infecção de HIV em mais de 50% com o uso de PrEP. É um dos exemplos mundiais de combate à cidade de São Paulo. E da PEP tem que esse pós, por exemplo, eu tive um colega que sentiu uma agulhada dentro do metrô. E aí ele procurou, porque ele não sabia o que tinha nessa agulha, se ele poderia ter sido infectado com qualquer coisa, ele procurou o Instituto Emílio Ribas, né, que é o centro de referência aqui em São Paulo, e tomou o PEP, né, que é para pós. Assim como também, em algumas reportagens que eu fiz lá no Instituto, tem muita gente que procura segunda-feira, que tem durante o fim de semana algum tipo de encontro que não sabe se pode ter sido contaminado ou não, alguma relação sexual, e aí na segunda-feira procura o Instituto Emílio Ribas para ter acesso a essa medicação. E muitas vezes, jovens num modo roleta russa, sabe? Numa curtição, faz esse tipo de... tem esse comportamento e depois, segunda-feira, busca o serviço público para buscar essa medicação. A PEP pode ser iniciada em até 72 horas, né? 3 dias. Meus amigos, é difícil explicar para vocês o que foi a AIDS na minha geração. Nenhum de vocês todos são um pouquinho mais jovens, né? No caso do Renan, um pocão mais jovens, mas a AIDS atingiu em cheio a minha geração quando a gente estava chegando à adolescência, no momento em que a gente estava se preparando para começar a nossa vida sexual. Bom, o Cazuza morreu em 90, tinha 13 anos de idade, né? O Renato Russo morreu quando eu devia ter 14 ou 15 anos. Então a gente estava ali na flor da idade, com os hormônios explodindo, e o sexo era uma coisa extremamente perigosa. Não existia PrEP, não existia nada, não existia nenhuma alternativa para você que havia, sei lá, cometido o erro de fazer sexo sem camisinha, ou a camisinha estourou, ou você teve um contato ali naquele momento em que talvez possa acontecer, até porque a gente nem tinha certeza menos de como que era feita, né? a contaminação, menos informação. Então o sexo era considerado uma coisa muito, muito, muito perigosa. E eu estava vendo o documentário do Cazuza, que a Globoplay lançou, que aliás, ótimo, hein? Assisti de uma tacada só, do primeiro
até o último capítulo, tem cenas que eu não conhecia. E quando ele recebeu o diagnóstico de HIV, ele teve condições de se tratar em Boston, né, nos melhores hospitais, com os tratamentos mais inovadores, mas ainda assim ele sabia que aquilo era uma sentença de morte. E, curiosamente, um dos momentos mais emocionantes do filme, o pai dele dá uma entrevista ali dizendo que a proximidade da morte, né, a certeza da finitude breve, deu ao Cazuza a maturidade que ele nunca teve quando foi um homem saudável. Né? Aquele porra louca que brigava com todo mundo e blá, 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 blá. Aquilo acabou. Ele virou um homem de uma serenidade. A gente percebe isso inclusive nas letras, né? que ele compunha já sob a sombra da doença. E a proximidade da morte, claro, trouxe muita dor, muito sofrimento, mas também trouxe a ele a maturidade que ele jamais havia alcançado em vida, né? em vida saudável. Não sei porque eu tô falando isso. Por causa do PrEP. Né? Não tinha nada disso. Do avanço que a gente teve, né? Do avanço, né? O câncer era quase algo em segundo plano. O medo, o pânico, o pavor de todo mundo na época era a AIDS. AIDS, um mistério. Por que isso está acontecendo? Com quem? Como? Que bom que a gente evoluiu a ponto de as pessoas poderem ter comportamentos irresponsáveis como esses de transar sem camisinha, sabendo que alguém ali está contaminado porque a ciência está lá pronta para ajudá-la. É um comportamento completamente deslocado, né, para quem veio da minha geração e para quem viveu o pânico que a gente tinha do HIV. É importante também um outro aspecto, e até abordado pelo Álvaro nessa entrevista, quem faz o acompanhamento com PrEP, ou seja, faz os exames para receber esse medicamento, fazer uso diário, precisa fazer a testagem. E isso é algo que também para as pessoas que têm mais de uma parceria, não têm parceria fixa, podem estar expostas a riscos nas relações sexuais, fazerem um teste. Porque quando a gente faz o teste, a gente recebe um diagnóstico, seja ele qual for, para qualquer IST, né, infecção sexualmente transmissível, a gente quebra a cadeia de transmissão, né, para de passar adiante as infecções. E isso também é uma maneira de combater não só o HIV, mas também outras ISTs que têm avançado em diferentes regiões do país, justamente pelas relações desprotegidas. E só para finalizar o assunto, o Álvaro Furtado fala também que a PrEP é para outras populações para além dos homens que fazem sexo com homens. Mulheres cis também podem tomar esse tipo de medicamento para ter uma vida sexual mais segura. Aliás, só para encerrar, Renan, não vou falar o nome porque ele não me autorizou, mas um ouvinte nosso aqui, homossexual, ele diz que toma PrEP, recomenda, ele consegue viver com menos medo. E aí ele fala, meio que em tom de brincadeira, mas ao mesmo tempo seríssimo, a não ser de apanhar nas ruas, ainda. Olha que mundo medieval que a gente ainda vive. Pode falar assim, é o Maicon, obrigado, viu, Maicon? Prefixo 13, portanto, Baixada Santista.